ao professor Wendel de Freitas Barbosa, daqui da Universidade Federal do Cariri. Oi, gente, boa tarde. Eu sou professor aqui do curso de Administração Pública. Som testando. Como eu ia dizendo, eu sou professor aqui do curso de Administração Pública da Universidade Federal do Cariri. A minha formação é em Ciências Sociais, graduação aqui em Ciências Sociais, depois mestrado e doutorado em Sociologia. E eu conheço o pensamento do Michel Foucault. Meu primeiro contato com o pensamento do Michel Foucault foi por volta de 2009. A proposta, antes de seguir para o texto, queria só trazer alguns elementos da minha trajetória. E desde 2017 a gente montou aqui na universidade o Laboratório de Estudos em Violência e Segurança Pública, que tem aí essa identidade visual aqui que vocês estão vendo no slide, está um pouco amarelado, mas quem tiver interesse de acompanhar as ações, a pesquisa, a gente está divulgando aqui o e-mail. E também, falando em projetos neoliberais, em éticas neoliberais, a gente criou recentemente uma página do Instagram também, que está sendo montada pelos bolsistas do laboratório, que também é um canal de comunicação que parece ser mais eficiente agora no mundo que a gente está vivendo. Bom, a minha fala hoje é mais no sentido de pensar algumas experimentações que eu venho fazendo como pesquisador da área de violência e segurança pública, e também a fecundidade do pensamento do Michel Foucault na construção da minha trajetória como pesquisador e também nos temas que eu tenho pesquisado atualmente. Um minuto aqui enquanto eu acompanho aqui o slide também. Bom, eu acho que quem está aprendendo, iniciando as leituras no Michel Foucault, deve começar por uma entrevista que ele dá num livro elaborado pelo Dreyfus, que é uma biografia dele, Foucault, uma trajetória filosófica, e tem uma entrevista dele fantástica que se chama O Sujeito e o Poder. Eu acho que deveria ser a leitura introdutória de qualquer pessoa que está iniciando, No meu caso foi um pouco diferente. Eu comecei lendo a História das Ciências Humanas, que é um livro um pouco mais complexo, mas depois de um amadurecimento na leitura do Michel Foucault, a gente entende que a grande centralidade, o problema da construção teórica, filosófica dele, eu acho que ele nem gostaria de ser chamado de teórico, do pensamento Foucaultiano, é compreender a formação do sujeito na sociedade moderna, prolonga para além disso. O grande problema da trajetória dele é pensar a constituição do sujeito na sociedade moderna. E uma das coisas que eu aprendi com Michel Foucault é que o sujeito ele se constitui em relações de poder um pouco ambivalentes, Tem duas forças que geralmente estão operando ali com o sujeito, seja o sujeito que é abordado do ponto de vista da ciência, seja o sujeito que é abordado do ponto de vista da sociedade disciplinar ou das outras formas de economia punitiva que a gente vivenciou na Europa, foram os materiais que ele observou, ou no processo de constituição da loucura e da razão, que é uma das obras também do Michel Foucault, é a questão de como as relações de poder envolvem essas duas dimensões, da sujeição e da liberdade. Não há relação de poder, não há sujeito, se não há, de alguma forma, uma relação entre as formas de obrigação, o campo das obrigações e o campo das práticas de liberdade do sujeito. Então, o poder é um fenômeno abordado justamente nessas dimensões capilares em que o sujeito se constitui enquanto tal, nessas ambivalências entre os desejos, a liberdade e as obrigações e a disciplina. E
O caminho que me levou até o diálogo com Foucault para pensar o fenômeno da violência, eu coloquei aqui no slide como se fosse uma continuidade e descontinuidade da relação entre poder e violência, né? Geralmente, alguns autores, como a própria Hannah Arendt, eles preferem a opção de definir separadamente o que significa poder, o que significa política, o que significa violência. A Hannah Arendt criou todo um esforço para tentar, a partir dessas argumentações, pensar as separações entre as formas de poder legítimo e as formas de poder autoritário, enfim, uma opção teórica que a Hannah Arendt faz na análise das sociedades. Mas, quando a gente pensa nas ciências sociais, o poder e a violência, a gente acaba percebendo, no levantamento dos dados e da reflexão sobre o fenômeno da violência, é que a expressão violência, ela comporta geralmente uma dimensão acusatória. Então, não tem só um caráter de construção de conhecimento sobre o fenômeno da violência, a violência é também uma concepção moral, e está aivada de valores e significados que estão em disputa. Então, a própria definição do que é violência é por si só uma relação de poder. E a gente sabe que quando a gente vai para essa reflexão de construção de um pensamento mais sistemático sobre um fenômeno, a gente aprende que essas oposições, essas ambivalências, elas têm mais em comum do que todo o esforço que a gente tem de separá-las, né? Então a questão a gente pode interpretar o poder de duas lentes, pode pensar o poder sobre uma relação de continuidade com a violência e também sobre uma relação de descontinuidade. Eu trouxe aqui dá para todo mundo ler? Todo mundo está conseguindo ler? Aí? Eu trouxe na verdade é um fragmento, uma citação de um texto de um autor chamado William Schinkel, que ele escreveu sobre os paradoxos da violência. E é interessante o exercício que ele faz, porque ele acaba desconstruindo algumas categorias que a gente tem sobre o que é violência e como pensar um tema que é muito caro para o pensamento Foucaultiano é algum elemento da positividade do poder ou da positividade da violência, né? Ele brinca com a gente fazendo alguns questionamentos. Por exemplo, a violência é uma situação visível ou a violência é um processo oculto? A violência do Estado é reativa em relação à violência ilegítima ou a violência do Estado é ativa em distinguir a violência legítima e a ilegítima? Violência é um processo social significativo, cujo sentido é posto em um referente externo, ou a violência é um processo social caracterizado exclusivamente pela autorreferência? A violência repele ou a violência atrai? A violência é um meio para um fim ou é um fim em si mesmo? Então, essa brincadeira que o William Schinkel fala, ela tem a ver também com o modo como as lentes teóricas que a gente enxerga um fenômeno, ela envolvem percepções políticas ou engajamentos políticos de como esses fenômenos são percebidos e como eles devem ser encarados do ponto de vista de uma análise, né? E a violência, quanto um fenômeno, tanto do ponto de vista do conhecimento, como um fenômeno do ponto de vista moral, ela é muito paradoxal e polissêmica e traz ainda nos debates algum nível de confusão no modo como a gente opera e como a gente opta por acender alguns elementos sobre o que a gente chama de violência e ocultar outros elementos quando a gente está falando desse assunto. Então, ainda nessa perspectiva de pensar a violência a partir dessas lentes e do diálogo com Michel Foucault, dessa visão que Michel Foucault traz de que o poder ele se observa, ele se manifesta na sua dimensão micropolítica, nas clivagens, na constituição do sujeito, é também uma forma de pensar que o poder não está desvinculado, não é localizado, não é cristalizado apenas. Ele pode até se cristalizar,
mas ele envolve processos e conexões, né? A gente pensa o poder não só do ponto de vista do cotidiano que a gente vive, mas também do ponto de vista das instituições. A gente pensa o poder não só da forma como ele se individualiza e cria essas éticas que a gente estava comentando antes nas falas, né? Essas éticas neoliberais, essa ética de pensar a individualização, né? As técnicas de individualização, mas também envolvem técnicas de massificação, de coletivização. Esse é um processo que permeia a constituição do poder dentro dessa visão mais ampla do Michel Foucault. Então, desde que eu me entendo, eu tenho pesquisado, como pesquisador, né, como cientista social, tenho pesquisado sobre fenômenos ligados à violência. Primeiro estudei sobre a polícia, e também, atualmente, eu tenho feito pesquisa sobre o sistema carcerário. E uma das coisas que a gente aprende com esse pensamento é que o Michel Foucault, ao pensar a sociedade moderna a partir das arquiteturas disciplinares, o panóptico e a visão utilitarista da punição desenvolvida na Inglaterra, ele acabou desenvolvendo um modelo muito frutífero para pensar as nossas sociedades contemporâneas, né? Então, o panóptico ele não é mais só uma arquitetura física, não é só mais um auditório, não é só mais uma universidade, não é só mais uma prisão, não é só uma fábrica. Ela é a própria forma de relação social, essa necessidade ou essa impressão que todos nós temos de sermos vigiados e avaliados todo o tempo. Os celulares que a gente carrega, as interações, o modo como a gente se organiza, como a gente interage, ela acaba sendo um modelo de sociedade. Então, a impressão que o Michel Foucault passa para a gente com essa leitura que ele faz da sociedade moderna é ainda muito significativa para pensar a construção e a ampliação desse panóptico para além dessa arquitetura, para ser também uma lente das relações sociais. Isso interage tanto a dimensão da interação entre as pessoas no nível mais próximo, quanto entre as pessoas e as instituições, entre as instituições e as lógicas extralocais, né? Envolve o mundo, envolve o diálogo entre locais, entre lugares diferentes, entre culturas diferentes, entre pessoas diferentes. Na obra Segurança, Território e População, que é uma obra que acho muito instigante, o Michel Foucault ele faz uma operação didática. Ele até diz assim, eu vou simplificar para ver se vocês entendem, né? Não é tão fácil do Michel Foucault. E ele coloca assim, quando a gente faz um resgate sobre a forma como o Estado ou como se dá a relação entre o estabelecimento de uma norma e uma punição para essa norma, a gente observa três diferentes níveis, né? Um primeiro, que é o nível arcaico, que ele chama, quando você estabelece uma norma, por exemplo, não roubar, não matar, acho que até esse é o exemplo que ele diz, e estabelece para essa norma uma punição. Essa punição geralmente é espetacularizada e tem uma conotação muito assistemática, né? Ela não está ligada a uma estrutura mais ramificada sobre a disciplina, sobre as normas. Ela é simplesmente uma proibição que é punida de forma espetacular. Ele chama isso de uma forma arcaica de punição. No segundo momento, ele diz que a forma de organização da segurança, da disciplina, ela vai pensar não só a norma, não só a punição, mas os mecanismos de tornar essa punição ligada à própria ideia de sociedade em que a punição ocorre. Então, ela tem que ser uma punição que vá permitir o indivíduo responder de forma racional, racionalizável, pelo crime que ele comete, de forma a dar algum tipo de reparação social. Então, não vai se mais amputar o braço do ladrão, né? Não se vai mais arrancar a cabeça de quem cometeu alguma improbidade política ou algum ato considerado ilegal. Você vai punir o corpo daquela pessoa de modo a mudar a subjetividade dela e adequá-la àquela sociedade. Essa é a fase que eles chamam de disciplinar, a dimensão disciplinar do poder.
E tem uma outra que ele diz, que é a da segurança, que é que além de fazer todas essas duas técnicas, você vai construir um saber sobre essa relação entre a norma, a punição e seus efeitos, mas também para prever quando e quanto custa impedir ou atuar aquele tipo de crime, aquele tipo de delito. Entre outras coisas, você vai pensar, por exemplo, quanto custa para a sociedade que exista uma taxa de homicídios tal, 62 mil por ano, como é no Brasil. Custa X. Quanto custa criar alguma política pública ou alguma política de segurança para diminuir essa quantidade? Então, uma vez que o cálculo econômico não seja justificável, algumas taxas são consideradas aceitáveis, ou até ótimas, né, que é uma das expressões que ele usa. Então, nesse contexto de segurança, a construção de conhecimento sobre o processo envolve um cálculo de custo e também a compreensão dos efeitos sociais da violência. Dialogando um pouco com essa obra, eu trouxe aqui algumas provocações para o nosso debate, que é o seguinte: em todas as constituições modernas, a vida, a proteção da vida, ela se funda como uma crença sagrada, né? A proteção da vida. A vida é um objeto de atenção do Estado porque ela é a própria garantia da soberania do Estado em termos de ter uma população, de ter uma população saudável que pague impostos e que financie de alguma maneira o Estado. Só que no contexto do país que a gente vive, a gente tem, embora esteja numa situação de paz, e a última guerra que o Brasil tenha participado foi no século passado contra o Paraguai, aliás, mais do que isso, né, contra o Paraguai.